Oi, gente. Então, conjugação verbal, tá? O que vocês precisam saber de conjugação verbal? Existem 3 conjugações. A primeira, terminada em ar, a segunda, terminada em er e a terceira, terminada em ir. Então, existem essas 3 conjugações da língua portuguesa. Terminada em ar, cantar, terminada em er, beber, terminada em ir, partir, tá? Então, tem essas 3 conjugações. Bom, que isso é um conteúdo novo, tá? Que eu já dei em aula para vocês, que existem esses verbos que terminam em ar, er e ir, que são os verbos na forma infinitiva, tá? Então, que termina em ar, a gente diz que são verbos da primeira conjugação. Quem termina em er, verbos da segunda, que termina em ir, verbos da terceira conjugação. Cada um vai terminar de um jeito quando ele for conjugado, vai ter uma terminação diferente, tá? Por exemplo, cantar, eu canto, termina com o. Beber, eu bebo, termina com o. Em ir, eu parto, termina com o também. Mas pode ser que ele sofra alguma alteração em alguma outra pessoa, tá bem? Mas o que é mais importante dos verbos agora de conteúdo novo? Que eu ainda não falei para vocês, por isso da importância, porque tudo é importante. São os verbos regulares, irregulares, defectivos e anômalos. Então, os regulares são aqueles que o radical não muda, tá? Isso está na página 57 e 58. Então, os regulares são aqueles que não mudam, tá? Falar, como tem aqui no livro de vocês. O radical que vai até o L, ele não muda nunca, então ele é um verbo regular. Por quê? Porque o radical não muda. Os irregulares, os radicais mudam. Os radicais, eles sofrem modificações. Por exemplo, o verbo medir, eu meço. O verbo pedir, eu peço. Então, meço, que é de medir, vai até o I, o D. Pra gente saber o radical dos verbos, a gente bota ele no infinitivo, bota ele em ar, er e ir. Aí a gente vai fazer o quê? Tirar o ar, o er e o ir. Por exemplo, comer, ele tá no infinitivo. Então, para eu saber o radical do meu verbo comer, eu vou tirar o er. Então, fica C-O-M, tá? E aí, eu vou saber o meu radical. Bom, os anômalos, que tem um nome diferente, né? Os anômalos são aqueles que eu não consigo conjugar eles sempre. Por exemplo, o verbo demolir. Eu não posso dizer eu demulo, por mais que dê vontade de dizer, porque a gente quer sempre conjugar todos os verbos, a gente não pode. Eu irei demolir. Ele não sai do infinitivo quando for botar no presente ou no futuro, tá? Não existe a conjugação do verbo demolir no eu no presente. Eu demulo. Isso não existe. Então, os verbos que eles não podem ser conjugados em todas as pessoas, em todos os tempos verbais, eles são anômalos. E os defectivos são aqueles que mudam completamente, como o verbo ser. Verbo ser. A Bruna é linda. Então, o verbo ser se transformou em é. Olha a diferença, não sobrou nada do ser, não sobrou nada, não existe, radical não existe nada. Então, ele é um verbo defectivo, por quê? Porque o seu radical vai mudar por completo. Então, regular não muda radical, irregular muda alguma coisa no radical. Terceiro, anômalo é aquele que não sofre todas as conjugações. Ai, não sei posicionar direito. Anômalos são aqueles que não sofrem todas as conjugações das pessoas e tempos verbais. E os defectivos são aqueles que o radical muda bastante, muda completamente, como é o caso do verbo ser e estar. Muito obrigada, gente. Obrigada por assistir esse vídeo. Qualquer coisa, vocês escrevam para mim se tiverem alguma dúvida, tá? E segue atividades para vocês também. Beijos!